Quem trouxe Bíblia impressa? Glória a Deus. Aleluia. Abre comigo a sua Bíblia. De trás para frente é mais rápido, fica essa dica. Tiago capítulo 3, a partir do verso 1. Tiago é a carta que eu mais gosto na Escritura. É o meu xodó. Tiago capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 12. Cadê a Giovana? Está aí? Obrigado, Giovana. Todo mundo encontrou? Irmãos, presta bem atenção. Antes da gente ler, queria só esclarecer algumas coisas. Primeiro, em 7 anos e meio de morada, eu nunca usei o púlpito dessa igreja para jogar indireta para ninguém. Também nunca usei para lavar roupa suja. Isso a gente faz na mesa, olhando nos olhos, com maturidade. Púlpito é lugar de pregar a palavra do Senhor, amém, irmãos? Então esse é o primeiro ponto que eu queria compartilhar. Segundo ponto, o sermão que eu vou pregar hoje não é um sermão que foi construído agora, ou de algum evento isolado. É um sermão que há cerca de 14 meses eu tenho construído ele. E agora eu recebi há 15 dias atrás um sinal verde do Senhor, entendendo que era o tempo correto de compartilhar esse sermão com a nossa comunidade de fé. Esse é o segundo ponto que eu queria compartilhar. Um pedido que eu queria fazer: que você quebrantasse o seu coração para ouvir o sermão, e que você não transferisse o sermão. Esse sermão não é para alguém que não está aqui. Esse sermão é para mim e é para você, amém? Então, mais do que ouvidos, que você possa ofertar nessa noite o seu coração receptivo, quebrantado, para ouvir aquilo que o Senhor tem a compartilhar com cada um de nós nessa noite. Então, por cuidado e zelo pastoral, eu não vou usar nenhum exemplo pessoal, porque não é uma mensagem pessoal. Eu vou deixar que a própria Bíblia explique a Bíblia. E aí nós vamos perguntar às Escrituras o que as Escrituras têm a dizer a respeito do tema. Tiago capítulo 3, verso 1 até o verso 12. Isso é muito chato. Eu não gosto, e eu sou pastor. Quando o pastor fala assim, vira para o lado e fala alguma coisa, eu não gosto, mas eu vou pedir hoje. Eu não gosto, mas eu faço. Então, vira para quem está do seu lado aí. Repita para ele: não pode ser assim. Mais alto: não pode ser assim. Esse é o tema da mensagem de hoje. Amém, irmãos? Olha o que a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você. Giovana, tem como a gente ler na NVI? Obrigado. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois como sabem, nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é o que, gente? Perfeito, capaz de dominar também todo o corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada por quem? Pelo inferno. A espécie humana doma e tem domado toda a espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar. Mas ninguém, repita comigo, ninguém consegue domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus.
Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso podem brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Deus, nós queremos agradecer a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo que está no nosso meio, é perceptível a Tua presença, Senhor. Fale conosco aquilo que está no Teu coração, nada além disso. Essa é a nossa oração nessa noite, no nome de Cristo Jesus, amém. Irmãos, existe algo muito assustador quando se refere a incêndios florestais. Mais de 80% dos incêndios não começam com grandes explosões, começam com pequenas fagulhas, uma guimba de cigarro, um detalhe aparentemente pequeno, uma chama sem vigilância, algo que parecia inicialmente inofensivo, e em pouco tempo, florestas inteiras são destruídas, ambientes são consumidos, vidas são afetadas, estruturas entram em colapso. Tiago, ele olha para a língua e diz, é exatamente assim. O problema, irmãos, é que muitas pessoas subestimam o poder destrutivo das palavras. Pessoas acham que foi só um comentário, eu só compartilhei, não, eu só falei a verdade, eu só ouvi e repassei. Mas a Bíblia mostra que existem palavras que destroem famílias, destroem amizades, contaminam ambientes, enfraquecem igrejas, geram suspeitas, produzem facções, roubam confianças, adoecem relacionamentos. E talvez uma das maiores estratégias do inferno contra a igreja não seja perseguição externa, é divisão interna. Porque quando Satanás, irmãos, ele não consegue parar uma igreja, ele tenta dividi-la. É isso que Jesus vai dizer para mim e para você em Mateus capítulo 12, verso 25. Hoje nós vamos ler muita Bíblia. Como Jesus conhecia os pensamentos deles, disse-lhes: todo reino dividido contra quem, gente? Si mesmo. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Irmãos, e talvez aqui esteja uma das maiores tragédias do nosso tempo. Pessoas que adoram a Deus no culto de domingo, mas destroem pessoas na segunda-feira com as suas conversas. Mãos que levantam ao Senhor, bendizendo santidade ao nome dEle, mas usam a mesma língua que declarou santidade ao Senhor, sem temor nenhum, para amaldiçoar ou difamar os homens. Tiago olha para isso, irmãos, e ele vai dizer: irmãos, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Então hoje não é apenas uma mensagem sobre palavras, é uma mensagem sobre coração, sobre temor, sobre maturidade espiritual, sobre unidade do corpo. Porque uma igreja, irmãos, ela não é destruída apenas por heresia, ela também pode ser destruída por fofoca, por contenda, por calúnia, por divisões, por conversas sem temor, por língua sem governo. Como Tiago bem disse, a língua ela é pequena, mas ela direciona grandes coisas. E Tiago ele começa usando duas analogias que eu gosto muito. Tiago ele vai dizer: quando você coloca o freio na boca de um cavalo, você consegue domar ele por inteiro. Reparem os navios, estrutura gigantesca, mas quem conduz o seu curso? Um leme pequeno. Irmãos, pequenos elementos, grandes impactos. A ideia de Tiago aqui ela é profunda. O que Tiago está querendo nos ensinar? Que a língua revela direção espiritual. Ela é pequena no tamanho, mas ela pode ser gigante no impacto. Então não é apenas sobre palavra, é sobre condução. A língua conduz um ambiente, irmãos. A língua conduz relacionamentos. A língua conduz cultura, família, conduz igreja. Então uma conversa pode aproximar, mas ela também pode separar alguém. Uma conversa pode curar, mas ela pode ferir. Ela pode edificar, mas ela pode também arruinar.
Provérbios capítulo 18, verso 21, me gera temor quando eu leio. A língua tem o poder de vida e morte. Quem a ama comerá do seu fruto. A língua tem o poder de vida, mas a língua também tem o poder de morte. Ou seja, palavras nunca são neutras. E Tiago aprofunda ainda mais. Ele não diz apenas que a língua direciona, ele diz que a língua pode incendiar. Ele vai dizer: meus irmãos, vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena fagulha. A língua também é assim. Uma conversa, um comentário, uma interpretação, uma insinuação, e de repente, irmãos, pessoas começam a desconfiar uma das outras, ambientes ficam pesados, a comunhão enfraquece, a unidade começa a ruir. É impressionante como que a destruição muitas vezes começa silenciosamente. Provérbios também vai dizer, no capítulo 26, verso 20: sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Ou seja, olha aqui para mim, existem pessoas alimentando incêndios espirituais, irmãos. Pessoas que espalham, pessoas que alimentam, pessoas que ampliam, pessoas que interpretam, pessoas que distorcem, pessoas que adicionam. E talvez essas pessoas nem estejam percebendo que elas estão cooperando com a divisão do corpo. Mas talvez alguém aqui nessa noite pode pensar: pastor, eu apenas falei a verdade. E é exatamente aqui que o pecado da língua se torna mais sofisticado. Repita comigo: Lashon Hará. Alguém aqui já ouviu essa expressão estranha? Irmãos, presta bem atenção. Lashon Hará faz parte da cultura da fala destrutiva. No pensamento judaico existe um conceito de Lashon Hará. O que significa Lashon Hará, pastor? Língua má. E isso não envolve apenas mentira, irmãos. Envolve também você falar a verdade sem o propósito de redenção. É quando você fala a verdade para expor alguém. É quando você fala a verdade para ferir alguém, para diminuir. É quando você se orgulha em falar a verdade, mas você está destruindo reputações, produzindo suspeitas a respeito de alguém. E é assustador perceber que alguém pode falar algo verdadeiro e ainda assim pecar profundamente. Olha aqui para mim, meu irmão. Tem gente que se orgulha. Eu sou muito sincero, pastor. Tu pode ser diabolicamente sincero. E quando a fala, ela envolve distorção, mentira ou acusação, irmãos, a Bíblia é ainda mais contundente. Êxodo capítulo 20, verso 16: não dê falso testemunho contra o seu próximo. Porque o problema não é apenas, isso é verdade. O problema é, com qual intenção eu disse isso? Isso produz restauração? Existe amor no que eu estou falando? Existe temor? Ou existe a necessidade de ter dito o que eu disse? Provérbios capítulo 11, verso 13, olha o que a Bíblia nos ensina. O caluniador trai a confiança, mas a pessoa confiável guarda o segredo. Irmãos, nem toda a verdade precisa ser exposta. Guarda a sua sinceridade para você. Nem toda a informação precisa circular. Maturidade espiritual é você aprender também a se calar. Olha o que 1 Pedro 2 vai dizer no verso 1: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, inveja e de todo tipo de maledicência. Mas Tiago deixa bem claro: a língua não é o problema final. A língua só é a manifestação do problema. A origem do problema não está na língua, a origem do problema está no coração. Porque a boca só revela o coração, amigo. No pensamento bíblico, isso aqui é importante. Porque para a gente hoje, no século 21, intelecto está aqui, afeto, emoção está aqui. No conceito bíblico não existe essa distinção. Tudo tem a mesma fonte
o coração. É por isso que Jesus, ele não trata palavras como acidentes emocionais. Ele trata como revelação espiritual. Mateus capítulo 12, verso 34. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Então o problema não está na nossa boca, o problema está no nosso coração. A boca ela só externa, quão contaminado está o nosso coração, amém, irmãos? E entender isso muda tudo. Porque então a fofoca, a contenda e a calúnia não são apenas problemas comportamentais, são diagnósticos espirituais. A língua revela a inveja que está aqui dentro. A língua só revela o orgulho, a amargura, a vaidade. A minha língua, as minhas palavras só revelam o ego, a ira, a competição, a carência de reconhecimento. E Jesus ele continua, irmãos, Mateus capítulo 15, verso 19. Pois do coração, de onde, gente? Do coração, amigo, saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. A língua ela apenas transporta aquilo que o coração já cultivava em silêncio. É por isso que muitas pessoas tentam controlar apenas as suas palavras, sem tratar os sentimentos. Mas palavras são apenas frutos, irmãos. O coração que é a raiz do problema. E Tiago nos dá uma direção muito prática sobre isso. Tiago capítulo 1, verso 19, olha o que Tiago nos ensina. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para quê, gente? Ouvir. E tardios para quê? Para falar. Amigo, o problema não é apenas o que nós falamos, é a velocidade com que falamos. Irmãos, um coração desgovernado, ele fala rápido demais. Um coração desgovernado reage rápido demais, opina rápido demais. Amigo, e a palavra quando sai da boca não pode voltar atrás. Eu não queria ter dito isso. Tu disse, amigo. Por quê? Porque tu é apressado demais. Tu é muito apressado. Mas a maturidade espiritual, ela nos ensina a produzir pausa na vida. Ela ajuda a produzir discernimento. Ela ajuda a produzir temor antes de abrir a boca. Irmãos, então se a boca revela o coração, então a raiz das nossas divisões não está na língua, está dentro de nós. Olha, Tiago capítulo 4, verso 1. Tiago faz uma pergunta: de onde vêm as guerras e as contendas entre vocês? De onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Tiago dá a resposta no próprio versículo: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. As nossas guerras externas é apenas um reflexo da desordem do nosso coração, irmãos. Irmãos, o problema da divisão externa começa na desordem interna. É por isso que em muitos momentos nós estamos permitindo que o nosso ego ferido fale, que a nossa inveja cultivada aqui dentro fale, que a necessidade de aprovação, que o nosso orgulho, e então nós usamos palavras como armas. E aí Tiago vai nos lembrar, no capítulo 3, verso 16: pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Existem pessoas que aparentemente defendem santidades, mas no fundo elas estão defendendo o próprio ego. Irmãos, e talvez aqui esteja algo assustador. Presta bem atenção. A Bíblia trata a divisão como algo extremamente grave. Extremamente grave, irmãos. Irmãos, esse texto me gera muito temor. Provérbios capítulo 6, verso 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Gente, Deus é amor. Isso aqui é pesado.
Tem 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que Ele detesta. O que é? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Irmãos, isso é muito forte, cara. Isso é muito forte, cara. Deus odeia quem planta divisões. Deus odeia quem planta divisão. Irmãos, presta bem atenção. Unidade no reino de Deus não é detalhe organizacional, é princípio espiritual. É princípio espiritual. Jesus leva a unidade muito a sério. Olha o que João capítulo 10, verso 30 vai dizer. Eu e o Pai somos o que, gente? Somos um. Antes da crucificação, sabe qual foi a oração de Jesus? João capítulo 17, verso 21. Para que todos sejam o que, gente? Um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Irmãos, o inferno entende o poder da unidade. É por isso que ele trabalha tanto para quebrá-la. Porque uma igreja, quando ela é dividida, ela perde força, clareza, ela perde autoridade, irmãos, ela perde saúde espiritual. Paulo vai dizer que nós somos um só corpo. Olha para quem está do lado aí, amigo. Essa pessoa é seu irmão em Cristo, não é seu inimigo. Nós somos um só corpo. Jesus morreu na cruz também para quem está do seu lado. Irmãos, e qual que é o problema disso? Porque um corpo que ataca a si mesmo, ele adoece por inteiro. Quando um membro fere o outro, todo o corpo sofre. Salmo 133, verso 1. Esse é o projeto de Deus para os seus filhos. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Qual que é a consequência disso, irmãos? É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Sim, ali aonde? Na unidade, o Senhor concede a sua bênção, vida para sempre. Irmãos, olha o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, verso 3. Façam o que, gente? O que, gente? Todo o esforço para conservarem a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Deixa esse versículo aqui, Giovana. Quem que é casado? Seja sincero. Tu tem que fazer muito esforço para manter a unidade com o seu cônjuge. Sim ou não, irmãos? Sim, amigo. Sim. Sim. Tem 19 anos que eu estou com a Isabela. Eu sei que eu sou difícil, não tanto quanto ela, mas eu sou. Ah, amigo, tem dia que não é fácil. Tem dia que não é fácil. E a Bíblia não romantiza a unidade. É por isso que a Bíblia diz: façam todo o esforço. Vai exigir esforço de vocês. Se com o nosso cônjuge, que lhe dá prazer, é difícil manter a unidade, imagina uma igreja com mais de 1000 pessoas. É guerra, amigo. Não é fácil. Não é fácil. Irmãos, eu não preciso levar o Célio para minha casa toda semana para comer churrasco. Eu não preciso abrir a minha vida com o pastor Wesley. Não preciso. Mas eu tenho a obrigação de manter unidade com todos eles. Isso é obrigação. Isso é obrigação. Irmãos, se Deus ele leva a unidade tão a sério, então a forma em que nós tratamos o pecado precisa preservar aquilo que ele valoriza. Porque o confronto bíblico, ele não é omisso, mas ele também não é carnal.
Nós precisamos ter cuidado para a gente não cair em dois extremos, ou permissividade ou brutalidade. O Evangelho não relativiza o pecado, pecado é pecado, mas o Evangelho também não transforma correção em espetáculo. E quem que é o nosso modelo? Cristo. João capítulo 1, verso 14, olha o que a Bíblia vai dizer: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, presta bem atenção, Jesus é o modelo de equilíbrio, porque verdade sem amor produz brutalidade, mas amor sem verdade produz permissividade. Cristo manifesta ambos perfeitamente, cheio de graça, mas também cheio de verdade. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 6, verso 1: irmão, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com espírito de mansidão. Cuide-se porém cada um de não ser tentado. Amigo, o objetivo do confronto bíblico sempre é restauração, arrependimento, cura, preservação do corpo. Não é humilhação pública e divisão do corpo. Não é. E Jesus nos ensina isso em Mateus capítulo 18. Se alguém erra, chama a pessoa no particular. Ela não ouviu, chama 2 testemunhas. Ela rejeitou, reúne a congregação. Nós estamos fazendo o caminho inverso. Alguém errou, espalha para toda a igreja. Difama o desgraçado pecador, arruina a reputação dele, nem ouve ele, só expõe o erro dele. Não, irmãos, primeiro em particular, depois 2 testemunhas, depois a igreja. A exposição nunca deve ser o primeiro impulso do nosso coração, irmãos, porque maturidade espiritual, irmãos, é você saber quando falar, como falar e até onde falar e com qual intenção você está falando. Qual intenção você está falando? Amigo, presta bem atenção, porque aqui nós tratamos um ponto sensível do sermão. Irmãos, existe uma incoerência que Tiago está denunciando. Tiago capítulo 3, verso 9, eu quero ler com você de novo, porque isso me gera temor. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela quem? Com a língua. O que é que nós fazemos? Amaldiçoamos os homens. Irmãos, presta bem atenção. Com a língua eu estou bendizendo o Senhor no culto de domingo, e a mesma língua eu estou usando para denegrir e amaldiçoar o meu irmão na segunda-feira. E qual que é o problema disso? O meu irmão foi feito à semelhança de Deus. Amigo, Tiago ele está confrontando isso profundamente. Tem uma incoerência aqui que não pode ser ignorada, irmãos. Não é um deslize não é uma fraqueza comum não, é incompatível com o Evangelho. Não pode existir adoração no altar e destruição nos bastidores. Não pode existir mãos levantadas no domingo e língua desgovernada na segunda. Não pode existir, amigo, espiritualidade no Instagram e fofoca no WhatsApp. Eu posto um vídeo do culto no domingo, mas a segunda eu estou disseminando fofoca no meu WhatsApp. Não, amigo, isso é incoerente com o Evangelho. Não pode existir devoção pública no culto de domingo e conversa sem temor no secreto ao longo da semana. Tiago olha para a igreja e não trata isso com leveza. Tiago vai dizer: meus irmãos, não pode ser assim. Irmãos, perceba o peso dessa expressão. Tiago não está dizendo como um crítico, ele está escrevendo como um pastor. Ele está dizendo: meus irmãos, existe afeto, existe pertencimento, existe responsabilidade. Irmãos, eu tenho um filho de 7 anos. Quem que é pai e mãe? Seja sincero.
Se falar mal do seu filho na rua, meu filho não, irmão, meu, é meu. Quando eu chegar em casa, o que eu faço? Trato com ele. Theo, é verdade ou mentira, filho? Se for verdade, correção. Mas na rua, difamar o meu filho? Quem aqui é casado? Tu vai aceitar falar mal da sua esposa, amigo? Não ofende a minha esposa perto de mim, irmão. O mínimo que tu vai tomar é um soco na nuca. E está tudo certo. Na minha casa eu resolvo com a minha esposa. Mas não, é minha família, amigo. Olha para quem está do seu lado aí de novo, irmão. Você que é chato, mas olha aí. É família espiritual, amigo. Tu tem que proteger, tu não tem que dividir. Discórdia, contenda e fofoca não, irmãos. Existe senso de pertencimento aqui, amigo. Existe senso de pertencimento aqui. Então vem o clamor de Tiago, irmãos, não pode ser assim, irmãos. Isso não é apenas correção, irmãos, isso é dom pastoral. É como se Tiago estivesse dizendo, irmãos, isso não combina com quem vocês são em Cristo Jesus. Isso não reflete a nova natureza que vocês receberam. Amigo, e talvez isso precise nos confrontar de forma prática. Presta bem atenção, irmãos, olha aqui para mim, por favor. Quando nós nos reunimos para falar mal de alguém que não está presente, mano, onde está o nosso temor? Como é que eu me assento numa mesa para falar do Bauxita e ele não está na mesa? Isso é covardia. Isso não é característica de um cristão que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Por acaso nós pensamos que Deus não está vendo? Que Deus não está ouvindo? Não, irmãos, a Escritura já nos deu um exemplo muito claro a respeito disso. Quando o povo estava na travessia do deserto, Miriam mandou um WhatsApp para Arão: me encontra lá na tenda, só nós dois, ninguém pode saber. É uma percepção espiritual, é zelo. Não, eu só estou preocupado com o nosso irmão, porque a gente quer espiritualizar o que é fofoca. E eles entraram na tenda, e eles começaram a falar de Moisés. Por que Deus só fala com Moisés? Ele jejua mais que nós? Por quê? E de repente a narrativa bíblica aparece uma frase assim: e Deus ouviu tudo que eles disseram. Ah, amigo. Ah, meu irmão. Números capítulo 12, verso 12. Será que o Senhor tem falado? Isso, 2, obrigado, Giovana. Obrigado, Giovana. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós? Não. Gente, também é importante, pô. Por que só Moisés que aparece? Por que só Moisés que pega o microfone nesse rolê aqui? E de repente, irmãos, o Senhor ouviu isso. Ah, irmãos, Deus ouve conversas que ninguém mais ouve. Deus vê ambientes que ninguém mais vê, irmãos. Deus discerne as intenções que ninguém mais percebe. Irmãos, a quem nós estamos tentando enganar, irmãos? Deus vê, Deus ouve, Deus conhece, irmãos. E a forma que Deus trata isso é muito pedagógico. A Bíblia disse que Deus ouviu o que eles disseram. Sabe o que Deus fez? Ô Moisés, oi Senhor, estão falando mal de você, Moisés, estão fofocando, mas eu ouvi tudo. Moisés, vem cá para a gente resolver. E Moisés foi para a porta da tenda. Miriam, Arão, oi Senhor, eu ouvi a fofoca de vocês, vem aqui para fora também. Como você que mandou o WhatsApp, você que provocou a fofoca, Miriam, lepra, 7 dias fora do convívio do corpo, e você só volta quando Moisés for até você e validar a sua cura. Deus não negocia ambientes contaminados.
Deus não negocia a sua presença em ambientes contaminados. Não tente espiritualizar aquilo que é fofoca e pensando que eu estou fazendo isso para preservar o corpo, eu estou fazendo isso para trazer luz. Não, amigo, Deus não negocia ambientes contaminados. E aqui está um ponto de maturidade espiritual, irmãos. Homens e mulheres maduros dizem o que precisa ser dito na mesa, olhando nos olhos. Se eu tenho algo para tratar com o Bauxita, eu me assento com o Bauxita, e não com outro para falar dele. Homens e mulheres maduros tratam na mesa as suas diferenças, olhando nos olhos. Meninos covardes tratam e falam nos corredores. Tiago, ele continua e ele aprofunda mais. Tiago capítulo 1 verso 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. Isso é forte, irmãos, porque ele está dizendo que existe uma espiritualidade que é auto-engano. Tiago está dizendo que tem gente que vem para o culto de domingo, que canta, que ora, que serve, que participa, que se envolve com a igreja, mas não consegue governar a própria língua. Tiago está dizendo, tu está se enganando, amigo, tu está se enganando. O evangelho, irmãos, ele não transforma apenas músicas, culto, liturgia, não, irmãos. O evangelho de Cristo santifica as nossas conversas, amigos. O evangelho de Cristo, ele transforma o nosso tom de fala, irmão. O evangelho de Cristo transforma as nossas intenções, nossas reações, nossos relacionamentos, irmãos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa que apenas manifesta dons, é uma pessoa que aprendeu a governar a própria língua. Porque maturidade espiritual, irmãos, não aparece apenas no altar. Maturidade espiritual aparece também na mesa, na conversa. Maturidade espiritual, irmãos, aparece no secreto, no modo como tratamos pessoas que não estão presentes. Tiago olha tudo isso, irmãos, e ele chama a igreja para voltar para o lugar certo. Tiago vai dizer, meus irmãos, não pode ser assim, meus irmãos. Então talvez você que está ouvindo aqui, você possa pensar, pastor, então eu devo me calar, boquinha de siri a partir de agora, e eu estou livre do pecado? A resposta é não, porque a cura não é silêncio religioso, a cura é a transformação do nosso coração. Irmãos, Deus não promete apenas melhorar o comportamento. O que Deus promete para mim e para você, lembra que eu falei, o problema não é a língua, o problema é o coração. A língua só externa, o coração que está adoecido. Então Deus não quer ensinar você bom comportamento, aprende a fechar a boquinha, não. Deus quer fazer isso com você, ó. Ezequiel capítulo 36 verso 26. Eu lhes darei um coração novo, e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. O que você precisa não é aprender a ficar em silêncio, o que você precisa é de um coração novo. Porque senão, amigo, nós iremos continuar sendo governados pela nossa língua. A cura não começa na língua, a cura começa no coração, irmãos. Isaías capítulo 6, quando Isaías contempla a glória de Deus, ele para de dizer, ai de ti, e ele agora começa a dizer, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. O verdadeiro encontro com Deus, irmãos, ele produz temor, consciência, irmãos, arrependimento. Irmãos, eu queria que você prestasse muita atenção. A Bíblia usa uma expressão para um homem segundo o coração de Deus. Que homem que é esse? Davi. Ah, mas como Davi pecou, irmãos, adulterou, matou, tramou. Mas Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus, porque ele é alguém vulnerável, ele é alguém sincero e quebrantado em arrependimento. E ele vai dizer no Salmo 51 verso 10, irmãos, cria em mim, Senhor, uma língua melhor. Não, irmãos, não adianta ter uma língua melhor, tem que ter um coração puro. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito estável. Me dê um coração puro que te adora na segunda-feira, mas me dê um espírito instável que não me faz falar mal do irmão na segunda-feira, Senhor. Irmãos, agora presta atenção. Davi primeiro pede a Deus um coração novo, e olha agora o Salmo 141 verso 3.
Ah, isso aqui é lindo. Põe, Senhor, o que a gente? Um guarda, aonde? A minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Ah, irmão, esse versículo me pegou. Deixa aqui, Giovana. Irmãos, a ordem aqui importa. Primeiro, um coração puro. E mesmo com um coração puro, você vai ter dificuldade em governar a sua língua. É por isso que Davi está pedindo, primeiro um coração puro e depois, um guarda na minha boca, Senhor, para eu guardar e domar essa língua desgraçada. Irmãos, primeiro o coração, depois a boca. Amigo, talvez essa noite Deus esteja nos chamando, hoje, para encerrar uma estação, irmãos. Uma estação de palavras sem temor, uma estação de palavras que ferem os outros, de ambientes contaminados. Talvez Deus esteja nos chamando para encerrar uma estação de divisões silenciosas. Irmãos, mas o Evangelho não termina apenas no diagnóstico. O Evangelho sempre aponta para a redenção, porque Cristo não veio apenas expor o pecado, Cristo veio restaurar o coração. Cristo veio fazer nova todas as coisas, e isso inclui a forma em que nós falamos, tratamos as pessoas, lidamos com o erro do outro, a forma que nós vivemos como corpo. A cruz, ela não apenas perdoa palavras erradas, ela transforma a fonte de onde essas palavras vêm. É por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas se passaram, e eis que surgiram coisas novas. E isso significa que nós não estamos presos a uma cultura de divisão, nós não estamos condenados a repetir padrões, irmãos, não estamos reféns de um coração desgovernado. Existe graça disponível para a gente, irmãos, existe uma transformação possível, existe um novo começo que ele é real. Por isso, amigo, essa não é apenas uma chamada para você parar algo, é uma convocação para você viver algo novo. O meu desejo nessa noite, irmãos, é que nos tornemos uma igreja, amigo, onde a verdade não é usada para ferir ninguém, que o amor não é usado para encobrir o pecado, que a graça não é usada como desculpa para permanecer no erro. Uma igreja madura, uma igreja que fala com temor, uma igreja que confronta com amor, uma igreja que protege uns aos outros, uma igreja que preserva a unidade como um tesouro e um princípio espiritual, irmãos. Paulo vai nos orientar em Efésios capítulo 4, verso 29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Irmãos, essa cultura não nasce do esforço humano, essa cultura só pode nascer de um coração governado por Cristo, um coração que foi alcançado pela graça, que foi confrontado pela verdade, que agora vive sob o governo do Espírito Santo. E por isso, irmãos, hoje nós não estamos apenas encerrando uma estação, nós estamos respondendo a um convite de Deus. Para quê? Para a gente se tornar mais parecido com Cristo, mais maduro, mais responsável, mais sensível, mais comprometido com a unidade do corpo, irmãos. Porque quando e onde Cristo governa, a língua tem que mudar, irmãos. E onde a língua muda, a cultura muda. E onde a cultura muda, o corpo é preservado. Cristo não veio apenas mudar o nosso destino, amigo, Cristo veio transformar o nosso coração. E um coração transformado nunca fala da mesma forma. Irmãos, eu caminho para o final dessa mensagem, trazendo um alerta para a gente, que o próprio Cristo vai fazer, em Mateus capítulo 12, verso 36. Mas eu digo que, no dia do juízo, os homens darão conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Isso é sério, amigo. Palavras têm peso espiritual. Existem conversas que ninguém ouviu, mas Deus ouviu. Existem palavras que ninguém viu, mas Deus viu. Existem intenções que ninguém percebeu, mas Deus conhece. Nada passa desapercebido diante dele. E hoje, pastor, hoje não é um dia de ninguém justificar, hoje não é um dia de ninguém se defender, hoje é um dia da gente se render.
da gente se reconhecer. Hoje é um dia da gente dizer: Senhor, talvez a minha língua tenha revelado um coração que ainda precisa ser tratado. Talvez alguns aqui nessa noite, amigo, precisam se arrepender de conversas, de comentários, de exposições, de palavras que feriram os outros, de ambientes que incendiaram. Talvez pessoas nessa noite precisam pedir perdão, irmãos. Talvez pessoas nessa noite precisam decidir. O que, pastor? Se calar mais. Se calar mais. Talvez a oração de Davi faça sentido para nós essa noite. Senhor, põe um guarda na minha boca. Põe um guarda na minha boca, Senhor. Irmãos, existe esperança no Evangelho, cara. Porque na cruz, amigo, Jesus não levou apenas os pecados visíveis. Ele também levou palavras que feriram, conversas que dividiram, intenções que estavam escondidas, e tudo aquilo que ninguém viu, irmão, mas Deus viu. E Ele não apenas perdoa, Ele transforma. Ele muda a raiz do problema, Ele muda o nosso coração, irmãos. E quando o nosso coração muda, a língua muda, os relacionamentos mudam, a cultura muda, o corpo é preservado. Hoje, como igreja, irmãos, e nós vamos orar, presta bem atenção, aqui eu termino. Nós não vamos normalizar o que Deus confronta. Nós não vamos tratar como leve aquilo que fere o corpo. Nós não vamos alimentar aquilo que divide. Nós vamos escolher outro caminho, irmãos. Meu desejo é, quando passou dessa casa, que hoje seja quebrado entre nós todo o ciclo de divisão. Que hoje termine a cultura dos bastidores. Que hoje morra o prazer de falar um do outro. Que hoje nasça um ambiente de verdade, amigo, de temor, de maturidade, irmãos, de cuidado uns com os outros. Da mesma boca não pode sair bênção e maldição. E pela graça de Deus não será mais assim entre nós, amém, irmãos? Eu queria te convidar para ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, será que tu pode fazer dessa canção a sua oração? Será que você pode fechar os seus olhos por um instante? Será que você pode não olhar para ninguém, não pensar em ninguém, deixar o Espírito Santo falar com você nesse momento? Nós vamos orar nessa noite. Nós vamos orar como igreja, nós vamos orar como indivíduos que talvez precisam de um alinhamento, de um novo coração. Senhor, nós colocamos diante de Ti agora com temor. A Tua palavra foi liberada e nós não queremos sair daqui da mesma forma. Nós reconhecemos, Deus, que muitas vezes erramos naquilo que falamos. Erramos o tom, erramos a intenção, erramos um secreto. Muitos de nós falamos sem temor, sem discernimento, sem amor. E hoje nós não queremos justificar, nós queremos nos arrepender, Senhor. Por isso nós oramos, Senhor, sonda o nosso coração, revela aquilo que está escondido, revela aquilo que está desalinhado. Mostra, Deus, se existe em nós orgulho,
inveja, Senhor, amargura, necessidade de falar, prazer em comentar, Senhor, falta de domínio. Nós não queremos mais maquiar isso, Senhor. Nós queremos tratar isso diante do Senhor. Senhor, nós trazemos isso diante da cruz, crendo que o sangue de Jesus nos purifica. Cremos que há perdão, Senhor. Cremos que há graça, que há transformação disponível. Jesus, mas nós não queremos apenas ser perdoados, Senhor. Nós queremos ser transformados essa noite. Muda o nosso coração, Deus. Nos dê um coração de carne, nos dê um espírito estável. Ah, Senhor, nós sabemos que se o nosso coração mudar, a nossa boca também vai mudar, Senhor. Nós nos apropriamos das palavras de Davi. Coloca um guarda na nossa boca, que haja temor antes de falar, que haja discernimento antes de agir, que haja amor antes de qualquer exposição. Como igreja, Senhor, nós fazemos uma decisão hoje. Nós não vamos alimentar divisão, nós não vamos cooperar com ambientes contaminados. Nós não falaremos do outro no secreto, aquilo que nós não teríamos coragem de falar na sua frente. Ah, Senhor, nos dê um batismo de maturidade, um batismo de integridade, um batismo de unidade, Senhor. Que hoje seja um marco nessa comunidade de fé, que hoje termine uma estação, Senhor, que hoje comece uma nova cultura de verdade, transparência, temor, de unidade, Senhor. Espírito Santo de Deus, governa a nossa língua, governa o nosso coração, Senhor. Faz de nós uma igreja saudável, madura, alinhada com o céu. Essa é a nossa oração como igreja. Dá-nos um coração igual ao teu, Senhor, um coração quebrantado, disposto a obedecer.